do Pod2Cast, sua fonte de inspiração e conhecimento de dados e inteligência artificial no mundo dos negócios. Bem-vindos aos nossos episódios de lançamento direto do Fórum MoveOn 2024. Eu sou Tamara Jardim, CEO da Pod Academy, e o nosso tema de hoje é como preparar times lifelong learners. Temos uma convidada muito especial, Lívia Campos. Seja bem-vinda. Lívia, fala um pouquinho de você e aí a gente começa. Muito bem. Bom, eu sou a Lívia. Gosto de falar que eu sou uma menina do interior, né? Nascida em Ribeirão Preto, sou estatística na UFSCar, me formei na UFSCar. E estou trabalhando no mercado financeiro já tem aí 18 anos, nem acredito que já se passou tanto tempo assim. E comecei trabalhando no Banco Real, depois fui para o Santander e hoje estou no Banco Itaú, sempre trabalhando com dados, né? Ao longo da minha carreira eu fui entendendo um pouco a grande fortaleza que eu tinha em trazer dados ali para áreas que muitas vezes não é o core, né? Sim. Então, passei pelos times de marketing, jurídico. Hoje eu estou no jurídico, né? Então estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo um pouco desse conteúdo aqui, dividindo com vocês, porque realmente, assim, eu gosto de brincar que eu sou uma estudante nata, assim, eu adoro estudar, estou sempre estudando e eu acho que essa curiosidade é que move a gente, né? Para estar sempre aprendendo. É verdade. E isso eu acho que é uma característica muito nítida em você, que é essa capacidade o tempo inteiro de aprender, mas ter um olhar de onde aplicar o que aprendeu. Isso até porque você foi para áreas pouco fora do convencional na aplicação de dados. Conta um pouquinho pra gente dessas áreas. Você sabe que assim, eu acho que tem uma diferença grande entre conhecimento e aprendizado, né? Perfeito. O conhecimento, ele é você buscar informação. E o aprendizado, eu acredito muito que é você conseguir colocar isso em prática, né? Conseguir trazer esse aprendizado para o seu dia a dia e aplicar isso, seja, né, cozinhando melhor, pintando melhor, tomando uma decisão melhor, dando um feedback melhor. Então, eu sempre mirei muito nisso, assim, o quanto eu conseguia trazer o que eu estava aprendendo e colocar isso em prática no meu dia a dia, né? Aplicar as coisas que eu estudo no meu dia a dia. Por isso que eu acabei não seguindo até uma carreira acadêmica. Em algum momento na faculdade, eu pensei em seguir essa carreira acadêmica. Mas quando você vai para o mercado, você sabe que é difícil você conseguir aplicar as coisas, né? Que você vê na graduação, ou mesmo num mestrado. Colocar em prática que é difícil, né? Eu entendi isso e comecei a tentar trazer testes pequenos, modelos onde a gente não tinha modelo inicialmente. Então, eu sempre foquei muito nessa questão de trazer para a prática, e é uma coisa que eu reflito até hoje, né? Todo dia eu faço uma reflexão, muito louco isso, do que eu aprendi naquele dia. Sabe, para mim o dia ele é bacana quando eu aprendi alguma coisa. E eu acho que a gente consegue aprender o tempo todo, né? Numa reunião, num evento como esse, numa conversa com um colega. E tentar aplicar aquilo que a gente aprende é que eu acho que é o diferencial, né? Tirar do papel mesmo. Eu gosto de você ter entrado nesse assunto, porque hoje a gente ainda vai discutir também em outros episódios sobre a distância entre o mundo acadêmico e o mundo da aplicação do conhecimento. Isso que você falou é fundamental, porque muitas vezes a gente entra numa carreira acadêmica, a gente que gosta de estudar, só que olha como é vendido, com um final. O final é mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí eu vou ensinar. Tá bom, mas onde é que eu vou aplicar isso? Sim. Né? E a geração de valor para as pessoas no mercado corporativo, por exemplo, que é para onde você foi aplicar seu conhecimento, ela é infinita. E ela hoje é em 2 lugares. Eu acho que tanto na geração de faturamento, quanto na geração de pessoas, ou seja, mais pessoas como a Lívia. Como é que é isso para você, essa gestão de times e essa aplicação da sua forma de aprendizado e constante evolução com os seus times? Olha, assim, eu gosto de me cercar de pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas mais inteligentes do que eu, se possível, né?
Então tem aquela coisa, né? Tem gente que às vezes encontra alguém ali, fala, nossa, essa pessoa é melhor do que eu, então acaba se afastando, tem medo, tá na empresa, às vezes rola muita competição. Eu nunca tive muito isso. Se eu vejo alguém que é foda, né? Assim, que é inteligente, eu quero mais estar com essa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa, eu quero fazer perguntas, né? A gente fez grandes descobertas na humanidade fazendo perguntas. Então, eu acredito muito no exemplo mesmo, sabe? Perfeito. Então, assim, eu sempre busquei muito essa coisa de pesquisar, perguntar, estudar, entender o que os meus analistas estão estudando, os meus coordenadores, os meus gerentes. Então, eu gosto de trocar muita figurinha com eles, né? E eu percebo que aí a gente acaba atraindo também pessoas com esse mesmo perfil. Mas eu vejo que faz muita diferença quando você realmente se mostra, né, interessada em aprender num outro nível. Né? Muitas vezes quando a gente vai crescendo na carreira, vai virando gestor, você se afasta um pouco ali do dia a dia. É normal, né? Você não vai saber fazer tão bem quanto um analista. Só que se você deixa esse vale, né, essa distância crescer muito, ela se torna um vale. E de repente você não consegue nem fazer perguntas para entender se aquilo que está sendo feito é o melhor ou é o que deveria. Você acaba não agregando tanto valor. Então eu me preocupo muito com isso, sabe? Eu tento ser orgulho do meu time nesse sentido, né? E as pessoas, elas esperam muito que o seu gestor vai te trazer esse caminho, né? Recentemente eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e ela trouxe, mas o meu gestor não me disse quais cursos eu deveria fazer. Gente, o gestor não vai dizer isso, né? Exato. A gente tem tanta ferramenta, tantas pessoas em volta da gente pra gente olhar e falar, olha, aquela pessoa tá indo bem. Deixa eu conversar com ela, deixa eu ver o que ela tá fazendo, o que ela tá estudando. Um artigo? Puxa, me manda. Posso ver também? Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? É sobre você ter interesse nas coisas de verdade. Eu acho que às vezes falta interesse, falta curiosidade. Tem uma pessoa, o Luiz Candreva, que é um cara inspirador aí, que fala muito sobre inovação, né? É um futurista. Ele fala muito sobre isso, sobre as pessoas, elas estão perdendo, às vezes, a sua curiosidade, né? A curiosidade, ela abre o mundo, né? É um mar de possibilidades quando você se torna um curioso. E o curioso é o cara que não vai perder a oportunidade, né? De estar num evento, de conversar com alguém, de fazer um curso, de pesquisar alguma coisa. São oportunidades para você conhecer pessoas, conhecer cultura, e isso abre muito a nossa mente, abre muito possibilidades, ideias. Então eu acredito muito nessa troca com o time, sabe? Olivia, e você fala uma coisa sobre a curiosidade que eu gosto muito. Você traz sempre a questão da curiosidade na sua fala. Fala um pouquinho disso, assim, desde quando você é uma pessoa curiosa? E o que isso impactou você? Olha, eu acho que eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui muito perguntadora, sabe, das coisas. Eu lembro quando eu era analista júnior, estagiária, tinha um gerente que era muito quieto, né? Tímido mesmo, fechado. Era muito inteligente, ele que fazia os modelos todos. E eu perguntava coisa pra ele o dia inteiro, era meio chata, assim, sabe? E ele acabou gostando de mim, né? Então ele me ensinou muita coisa, enfim, a gente trocou muito, né? Fernando Ruiz, se você estiver ouvindo isso, saiba que ele é você. E ele era muito inteligente, né? Ele é um homem muito inteligente. E ele me ensinou muita coisa e eu acho que eu também, de certa forma, ensinei um pouquinho ele, porque ele era super fechado. Então, assim, eu sempre fui muito de perguntar e de entrar, nunca tive muito medo, assim. Eu sempre fui meio cara de pau, sabe? E eu nunca tive muito problema em me comunicar também, né? Então, desde o estagiário até o diretor, como eu não tenho tanta vergonha, eu pergunto, né? E tá tudo bem se eu fizer uma pergunta que eventualmente não tem nada a ver, né? Tem gente que fala assim, não, só vou perguntar se eu tiver certeza que a minha pergunta é inteligente. Só que se você fizer isso, gente, você não vai falar, né? Você reduz as suas chances de expor. Exato, né? de expor uma super ideia. Então eu acho que o curioso, ele se perdoa mais, sabe? Perfeito. Ele se perdoa, assim, de 10 coisas que eu fizer pergunta, talvez 3, 4, sei lá, dependendo do dia, até mais, vão ser perguntas que alguém vai falar, Lívia, não, isso não é isso. Legal, vamos para a próxima, né? De novo, a gente fez grandes descobertas, sendo curioso. E eu acho que tem muita gente, essa coisa, eu acho que
qual é o oposto do curioso? Eu diria que é o medo. Verdade. Então, assim, será que a gente tem mais medo ou a gente tem mais curiosidade com o futuro? É verdade. E não foi com medo que a gente fez grandes descobertas, Não foi né? mesmo. Exatamente. E nem essa velocidade que a gente precisa agora. Mas as pessoas têm uma confusão entre ser questionador e contestador. Uhum. Você observa mais no time resistência, não no seu, mas nos times em geral, nas pessoas de hoje em dia que estão com um apetite mais. Eu percebo assim, que as pessoas têm mais apetite de crescer na carreira, e isso é muito forte na fala, e menos apetite de aprender. E aprender as minúcias. E você sente que hoje o time é mais, quando vai questionar, sabe fazer pergunta? Olha, eu acho que médio. A gente tem muitas pessoas boas aí, né? Mas eu percebo que, enfim, tem de tudo, né? Sim. Mas tem gente que eu acho que se fecha um pouco. Tem os dois lados, né? Tem aquelas pessoas que estão esperando que o caminho venha do gestor ou de alguém. Perfeito. Então me fala o que eu faço. Perfeito. Que eu acho que isso daí também não é legal. Uhum. E tem a galera que estuda muito, né? Que gosta de estudar, que é curioso, mas muitas vezes acaba sendo muito técnico e não entende tanto do negócio. Então eu acho que assim, a verdade mora no meio, né? Do caminho. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar esse meio do caminho, né? Para conseguir realmente tirar da tecnicidade e trazer para o dia a dia, né? É verdade. E tentar se relacionar com pessoas ali que são diferentes de você, até para você conseguir aprender. Esses dias eu estava vendo um estudo que fala que coisas técnicas, né? Então, conhecimentos técnicos, eles têm 3 anos de validade. Então, olha que interessante, Interessantíssimo. né? 3 anos de validade um conhecimento técnico. Se você não continuar estudando, meu filho, daqui 3 anos, para quem está ouvindo hoje isso, daqui 3 anos já está atrasado. Outra coisa que eu ouvi que me marcou bastante, eu fui na Microsoft recentemente, eles falaram assim, a gente está numa corrida de sapo. Então, assim, quem pulou por último está na frente, mas o próximo que der o salto vai estar na frente, porque a cada release vem um modelo novo da OpenAI, aí vem um da Google, aí vem um da... Assim, quem está na frente é o último que pulou, mas é uma corrida de sapo, né? A cada momento eu tenho uma coisa nova, e se eu não estiver acompanhando isso nesse momento, que eu acho que é uma das maiores transformações que a gente vem passando, falando de tecnologia, de inteligência artificial, a gente não consegue nem medir onde a gente vai parar, né, Tan? Eu acho que a gente passou por uma mudança grande ali na Revolução Industrial. É verdade. Eu acho que hoje a gente passa por um outro momento grande como esse. É verdade. Né? Em que a gente vai ter que aprender e reaprender como é que a gente vai trabalhar. É verdade. E você percebe que líderes como você são poucos. Por quê? Porque raramente, né? É uma coisa que eu percebo em você. Percebo que você não tem medo de falar. Estou aprendendo. Você gosta de pôr isso na sua biografia. Eu estou aprendendo. Eu gosto de aprender. E isso reverbera no time essa vontade. Mas você acha que... O que falta hoje na liderança? Se a liderança pudesse receber o melhor de você, de conselho. O que falta na liderança para inspirar melhor seus times a estar nesse constante aprendizado? Eu acho que eu diria que falta respirar um pouco, sabe? Sim. Porque é engraçado, né? Que eu percebo que, por exemplo, eu já tive um feedback que é assim, poxa, a gente quer ver você entrar mais em embate, né? Nas reuniões. E aí, enfim, feedback é feedback, né? A gente vai levar, vai refletir, sempre tem alguma coisa pra gente melhorar. Exato. Mas uma coisa que eu percebo da minha forma de atuar é assim, eu não sou dona da verdade e a minha opinião não precisa prevalecer. Eu não tenho eu não tenho esse ego. Tem gente que tem um ego mais elevado, que quer que a sua opinião vença. Eu não tenho isso. Por não ter isso, se eu levo que eu tenho uma opinião A e você fala ali, mas e a opinião B, hein? E essa outra coisa, o que você acha? Eu vou falar, nossa, bom ponto, vou pensar. E eu vou refletir. Talvez eu mude de opinião. Fala, putz, você tem razão. Talvez eu chegue
Ó, eu acho que não, ó, Tan, você não acha que aqui e tal? Só que eu vou pensar naquilo. Eu sou bem flexível, sabe? Eu gosto de ouvir as opiniões das pessoas porque eu acho que elas me complementam. E eu percebo que tem muita gente com a mente fechada. É verdade. Assim, é isso aqui. E acabou. E ela não está aberta para ouvir. Quando você não está aberta para ouvir um colega, eu acho que dificilmente você está aberta para ouvir. O que a pessoa vai ouvir? Um livro, um curso? Então eu acho que falta um pouco calma, sabe? Esteja aberto para ouvir outras opiniões, agregue outras opiniões na sua opinião, tá? Que aí, às vezes, o seu produto ou a sua ideia, ela cria um valor muito maior quando você agrega uma coisa do outro, um conhecimento do outro. É verdade. Então, eu acho que falta ter essa abertura e essa flexibilidade. É um pouco de mindset, né? Sim. Até aquele livro Mindset fala um pouco isso. É verdade. Sobre mindset aberto e fechado, né? Eu tô muito aberta a aprender, sabe? E eu gosto de aprender. E eu sei que eu não sei um monte de coisa. É isso. Eu sei o que eu não sei e eu também não sei o que eu não sei, né? Exato. Tipo assim, tem mais um monte de outras coisas que eu nem sei que eu não sei. Exato. E quando eu me coloco nesse lugar, né? Enfim, recentemente a gente falou, né? Quando eu procurei o curso ali da Pod Academy, que eu tô adorando. Que legal. Porque é um pouco daquilo, né? Uhum. Cara, deixa eu entender aqui, deixa eu relembrar algumas coisas. Própria programação em Python, que é uma coisa que eu não verdade. programei, né? Uhum. Na minha época, Não eu é nossa programava, escola, né? eu programava em SAS. Exato. E eu fico vendo, cara, deixa eu entender como é que... Ah, tá, fui lá, fiz o curso do zero a hero em Python e amei, né? E assim, é uma coisa que eu tô usando? Não, mas agora eu sei o que os meus analistas estão fazendo. É gostoso, né? Exato. Você sabe medir tempo da entrega. Dificuldade. Sabe conversar com eles, né? Até quando eles falam que é difícil, que é fácil, você sabe ali avaliar. Mas você acha que, eu vou arriscar um palpite, você acha que essa questão da mentalidade dos líderes, voltando nos líderes que não respiram e não dão essa pausa para si mesmo, até para aprender e reverberar isso para o time, é um pouco do resquício daquilo que você mencionou da Revolução Industrial? Porque assim, acho que os nossos avós, pais, esbarraram um pouco na gente, que a gente é daquela época eles eram daquela época do relógio de ouro. Então eu persigo 30 anos da mesma empresa, tendo que ser o melhor para eu garantir um relógio de ouro depois de 30 anos de carreira. E parecia que a flexibilidade para o erro era muito menor. Você acha que hoje a gente tem mais flexibilidade para errar na liderança? Até por isso que a gente aprende mais? Eu acho que a gente está melhorando bastante, sabe? Eu acho que as empresas estão olhando mais para isso, estão falando sobre isso. Quando você fala sobre aprendizado rápido, né? Sobre testes, um teste ele tem que estar aberto a errar, né? Eu vou fazer um teste, ele pode dar certo ou ele pode não dar certo. O problema é que a gente demora para fazer esse teste, muitas vezes a gente faz ele em grande escala e aí tem um risco de errar em grande escala. Eu acho que a gente está sim aberto, as empresas estão abertas a errar. O problema é que os executivos talvez têm medo de errar, né? Sim. Então assim, as empresas estão abertas, mas o quanto eu quero voltar e falar, olha, aqui eu errei, não deu certo. Mas quando a gente olha a carreira das pessoas, pega pessoas que cresceram. Você já viu alguém que cometeu um erro e, óbvio, que um erro testando, né? Não tô falando aqui de negligência, né? Vamos tirar isso de lado, é diferente. Exato. Tô falando exatamente de pessoas que estão construindo coisas novas, estudando coisas novas e colocando esses testes, né? Com todo o cuidado ali, com todos os guardrails possíveis. Mas você conhece alguém que foi mandado embora? Fala, cara, eu testei um negócio e errei e fui mandado embora? Não. Não tem, não existe. Não tem, Mas verdade. ainda assim, as pessoas têm muito receio. Querem levar as coisas perfeitas. Eu acho que é aí que vem um pouco até da cara de pau, sabe? Quando eu era analista, coordenadora, eu lembro que eu levava coisas pro meu diretor. Ah, Lívia, quero ver tal estudo. Ah, senta aqui que eu te mostro. Eu abri um Excel feio e mostrava, ele adorava. Né? E isso naquela época, imagina, não vai fazer um PowerPoint pro diretor? Não, ele quis ver, eu abri, mostrei o Excel.
Exato. Então, eu acho que as pessoas buscam muito essa perfeição, mas eu acho que também aí tem muito de autoconhecimento, né? Tem muito do quanto você se permite, né? Enfim, e tem esse autoconhecimento mesmo para segurar. O cara pode não gostar e tudo bem. Você fala, não, beleza, eu vou voltar então e fazer diferente. Ou eu vou voltar e colocar no PowerPoint. Ou não sei essa resposta, eu vou voltar e vou descobrir, vou perguntar. Então eu acho que tem ainda muito da questão do medo, né? Sim. E falta também um pouquinho de storytelling. Sim. Porque tudo é também uma forma como eu empacoto, né? Então eu acho que assim, a gente consegue tornar testes, então imagina aqui, eu imagino, empresas grandes, a gente demora mais para testar, porque existe a hierarquia, existe mais burocracia, existe esteiras, enfim, áreas envolvidas. Mas de qualquer forma, eu acho que a filosofia do teste, do erro rápido, tá acontecendo. Mas as pessoas não percebem a oportunidade, e eu queria que você me falasse um pouco disso, o que você observa, de transformar, tirando tudo que é negligência, crime, bizarrices e absurdos, mas falando dentro desse ambiente controlado, as pessoas não têm muita habilidade de transformar o que elas executam na sua vida profissional em histórias. Porque você fez teatro, né? Isso. E você também fez psicanálise, certo? Me conta um pouco dessa dificuldade que as pessoas têm de transformar as coisas que elas vivem em histórias interessantes a serem contadas. Não mentiras, histórias, narrativas boas e interessantes. Eu acho que aqui tem um pouco até como a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, primeiro, eu acho que você precisa acreditar naquilo que você está mostrando. Sim. Né, naquele projeto, naquela história que você quer contar. E você precisa ter paixão, né? É verdade. Eu percebo que faltam, às vezes, apaixonados, né? Pelo que a gente faz. Então, assim, contar com brilho nos olhos, né? E com profundidade, mas, ao mesmo tempo, conhecendo o seu interlocutor. Sim. Sabendo até que nível você vai, né? Trazendo, muitas vezes, o resultado primeiro e depois contando como você chegou lá. Eu acho que falta um pouco de treino, muitas vezes, também, né? Então, hoje em dia, e a pandemia talvez tenha atrapalhado um pouco isso, porque as pessoas ficaram muito ali escondidas, né? No trabalho remoto, pouca exposição. Então, a gente percebe essa garotada que entrou nesse... As pessoas têm... Quando a gente voltou para o presencial, tiveram pessoas gestores, né? Que falaram, eu não sei como fazer gestão no presencial. Né? É mesmo. Então, eu acho que para a gente construir essa história, primeiro, você precisa ter um conhecimento profundo. Verdade. Então, por exemplo, eu brinco, quando eu vou fazer uma apresentação, vou levar um estudo, um projeto, não fui eu que fiz, né? Foi alguém do meu time. Agora, eu preciso conhecer no detalhe como quem fez. Exato. Eu não consigo contar algo que eu não tenha domínio. Exato. Porque, primeiro, isso não te traz segurança. Então, muitas vezes, as pessoas olham lá uma pessoa que está fazendo uma apresentação. Nossa, que brilhante. Olha o jeito que ela fala. Nossa, nasceu pronta, né? Que dom que ela tem. Gente, dom Só nada. A pessoa ficou, às vezes, um dia inteiro estudando aquele material, fazendo várias perguntas para o analista, fazendo resumo, que nem eu, que sou da época do resumo, né? Sim. Isso já entrega um pouco a idade, mas eu vou lá, faço resumo, faço resumo de tudo que eu vou falar, aí depois eu leio o meu próprio resumo, às vezes até ensaio no espelho. Então, assim, gente, não tem milagre, né? Verdade. Eu preciso me preparar para essas conversas, saber para quem eu tô indo contar essa história, conhecer muito bem e com profundidade aquilo que eu vou falar, e aí construir essa narrativa com paixão, quando você gosta daquilo que você faz, né? Perfeito, perfeito. E aí isso te daria até, para essa pessoa, daria mais esse respiro, essa tranquilidade de falar assim, no final das contas, vai virar uma boa história. Porque eu preciso ter história. Porque não é assim, a gente não faz isso até com ex-namorado. Eu adoro contar meus fracassos do passado, porque foi sabendo o que eu não queria que eu encontro o que eu queria. Mas eu sinto muito isso, que existe muito essa pressão. Então, acho que hoje, uma coisa que eu queria muito tirar de você
Nessa época onde a gente tem muita pressão, foco em resultado, paixão por performance, como que eu aprendo continuamente, sendo que aprender significa também errar? Como equilibrar isso? Sim. Eu acho que a gente tem que conhecer bem quem é que a gente quer agradar, né? Perfeito. No final do dia, e aí trazendo até um pouco da psicanálise aqui, né? Quem faz terapia sabe disso. Muitas vezes a gente fica muito mal com um erro ali, com um chefe, com alguém. Cara, quem essa pessoa representa na sua vida, né? O que é que tá por trás disso? Porque no fundo, muitas vezes seu chefe não vai nem ligar tanto. Vai, meu, tá bom, bola pra frente. Então eu acho que a gente tem que se conhecer muito bem, né? E aqui a terapia é fundamental, porque cara, a gente vai errar. Vai. Se a gente não errar, a gente não sai do lugar. É verdade. Né? É errando que se aprende, É caindo que se aprende. E a gente tem que equalizar um pouco até esse olhar, assim. Tem um quadro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um quadro até de Jesus, bem famoso, depois vocês busquem na internet, que ele tem um olho com um olhar bem inocente, né? E um outro olhar com um olhar bem assim, rasteiro, astuto, sabe? De esperto, assim, de serpente. Eles brincam que é o olhar duplo ali, de pomba e de serpente, sim, né? Eu acho que a todo momento a gente tem que equilibrar isso. E a gente tem que entender aquilo que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, nem com tanta inocência, mas também sendo esperto, né? Porque a gente tem politicagem, a gente tem muita coisa envolvida. Então, assim, a gente tem que estudar, a gente tem que se conhecer e também entender como a gente faz e como a gente cria essas relações com as pessoas que estão do nosso lado, porque a gente também não faz nada sozinho. É isso. Né? Então não adianta eu ser a mega expert, só eu achar que eu sei alguma coisa e não conseguir trazer meus colegas, trazer meus parceiros para isso também. Né? Então, nem tanta inocência e nem tanta... Sim. Né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Exatamente, perfeito. E eu vou te perguntar alguns personagens seus, da sua própria vida, e te pedir uma mensagem para essa pessoa que está querendo. Se hoje uma analista júnior, acabou de chegar na empresa, olha para você e te acha inatingível, qual a mensagem que você daria para ela? Olha, a mensagem que eu daria para ela é: cuidado com os cafezinhos que você toma e com quem. Bom, porque muito cedo eu percebi que fofoca, ficar falando mal da empresa, mal do chefe, sabe, ficar lambendo a ferida, gente, não leva a lugar nenhum. A gente tem que estar perto de gente que fala de coisas que vão dar certo, de projetos, de artigos, de relacionamento, né, de boas conversas francas. Então, assim, não caia em papinho furado. Gente, isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Ela se afunda. É verdade. A gente tem que estar perto de pessoas melhores que nós. Pessoas que instigam a gente, que falam assim, ai, caraca, aquela pessoa sabe aquela coisa, eu também quero saber. É verdade. Sabe? A gente tem que estar perto de gente assim. Porque, infelizmente, o ser humano, ele gosta de reclamar. É verdade. É muito mais gostoso reclamar. Muito mais. Né? Então, assim, e a gente é assim com a gente também. Você tem um dia ótimo. Você fez 4 reuniões maravilhosas no dia. Uma ruim. Você deita e vai pensar em qual reunião? Naquela que você ruim. Quer se abraçar, né? Exato. Né? Então, é confortável assim, se abraçar. Não caia no seu próprio papinho também, né? Exato, perfeito. Então eu diria isso para essa pessoa, sabe? Perfeito. Eu vejo muita gente com teoria da conspiração. Então, ai, olha, Lívia, vira e mexe. Fulano falou para ciclano, você sabia que tá... Gente, eu não quero saber desses papinhos. Nunca quis. Tanto que hoje em dia, vira e mexe, alguém sai, alguém saiu da empresa, alguém mudou de área. Lívia, você tá sabendo? Nossa, não tô, sou sempre a última a saber. E melhor assim, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero ser a última mesmo, entendeu? Isso. Quero ser a última a saber, porque eu tenho outros assuntos mais importantes para trocar. Que é a postura de dono.
né? É a postura de dono. Quando a gente fala tem a postura de dono, você não vê o dono fazendo mexerico. O dono tá preocupado com a folha, o dono tá preocupado com a performance. E um outro personagem. Vamos pensar na mulher que quer ser mãe e executiva. Ela consegue? Olha, ela consegue, mas não é fácil, viu? Olha, você sabe que eu olho para trás e eu dou graças a Deus, assim, por ter priorizado, né, o tempo que eu me dediquei estudando antes da maternidade. Porque, assim, a pessoa que ela já tem filhos, não vai mais conseguir, não sei o quê. Não, óbvio que ela vai conseguir, mas vai ser mais difícil. Então, assim, você que não tem filhos ainda, né, cara, aproveita, sabe? Eu aproveitei muito. Olha, eu não posso reclamar. Eu fiz 2 faculdades, fiz vários cursos, trabalhei muito. Hoje eu não consigo me dedicar como eu me dedicava antes, né? Porque eu tenho 2 crianças que querem a minha atenção. Eu chego em casa, elas estão desesperadas. Mamãe, brinca comigo. Tadinha, né? Às vezes eu nem tô afim de brincar, que eu não sou muito mamãe que gosta de brincar, mas assim, eles querem. E eu preciso me dedicar para eles. Então, assim, é mais um lugar de dedicação. Eu admiro muito as mães que acabam decidindo por ter ali a maternidade exclusiva, né? Uma demanda, assim, é uma doação imensa, né? Eu tive gêmeos, então foi uma licença maternidade puxada. E quando eu voltei da licença, eu brinco que eu voltei, assim, com sangue nos olhos, porque eu falei, caramba, eu amo meus filhos, eu amo a maternidade, mas eu amo a Lívia executiva, a Lívia que trabalha. Eu quero que meus filhos cresçam e olham pra mim e falam, caramba, minha mãe, meu Deus, minha mãe era demais, sabe? Quero que eles tenham orgulho também da mãe profissional, da Lívia profissional e também da Lívia mãe. Perfeito. Então, assim, é difícil, né? Sim, eu me cobro o tempo inteiro, né? Então, eu tô toda hora com esse discurso pra mim mesmo de perdão que eu falei, né? Porque eu não vou acertar tudo com os meus filhos, assim como eu não vou acertar tudo no trabalho, mas eu vou fazer o melhor que eu posso, que tá dentro da minha possibilidade. Tá dentro da minha possibilidade trabalhar até meia-noite e acordar às 5 da manhã? Não, não tá, porque assim, eu preciso dormir, né? Eu tenho os meus filhos, então assim, dentro da minha possibilidade, eu vou fazer o máximo, né? Então assim, eu não vou gastar tempo com bobeira, o tempo que eu tiver eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa. Então assim, eu vou dormir com a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor. Sim. Agora, eu vou errar, né? Então assim, para essas mães, cara, é possível. Mas é difícil, mas é uma delícia, sabe? Porque aí você vê que você tem uma força. Só quem é mãe vai entender. Eu faço umas coisas que eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ter a força de, por exemplo, entregar um filho para uma cirurgia. Né? Então tem coisa que você tira a força que você nem sabia que você tinha, né? E você acaba levando isso para o mundo corporativo. Não tem como. Né? É muito mais difícil me derrubar hoje como mãe, né? Com certeza. E em algum momento da sua carreira, porque você tem uma mentalidade que você sustenta, desde que eu te conheço, já faz muito tempo, você sustenta essa sua mentalidade, esse seu mindset, esse seu jeito de ver a vida. Você já teve dificuldade de sustentar essa mentalidade? Alguém já quis te colocar em dúvida de que esse era o caminho certo? Vixe, olha, isso aqui daria até um outro podcast só pra falar disso. Então vamos. E eu sou ótima pra falar das minhas vulnerabilidades, porque todos nós temos. E eu já tive desafios na minha carreira, sim, né? Já passei por períodos que, enfim, são vários fatores, né? Às vezes primeiro, a gente precisa conhecer aonde a gente consegue agregar mais valor. Às vezes a gente cai numa área, num projeto que a gente não consegue, por N motivos, né? E sempre vai existir uma historinha bonita para contar. É um gestor que me puxou o tapete, ou colegas que não me ajudaram. Sempre vai existir uma história assim. Ainda assim, sempre é possível olhar para essa história e entender aonde você poderia fazer diferente. Perfeito. Mas existem fatores externos que podem sim te atrapalhar, né? E você tem uma época de baixa, né? Então, já tive períodos que não fui tão bem, né? E eu acho que a gente tem que saber passar por cima. Eu sou muito resiliente, sabe, Tan? E eu acho até que a maternidade me trouxe isso também bastante. Que legal.
Cara, eu sei quem eu sou, eu nunca tive dúvida, sabe? Teve momentos já de estar em empresas que existem cortes, há áreas que deixam de existir, não sei o quê. Eu nunca tive medo, sabe? Eu sempre soube que para pessoas boas sempre existirá um lugar, sempre. E essa é uma crença que me acompanha. E a gente é aquilo que a gente acredita, né? Eu sempre acreditei que para pessoas boas sempre existiria um espaço e sempre existiu. E eu sempre fiz o meu melhor. Então, quando eu via que a coisa não estava do jeito que eu queria, eu procurei me movimentar, né? Sim. Mas é óbvio, você às vezes quando você percebe que você está sendo deixado um pouco de lado, ou por um gestor, ou por um grupo de pares, aquilo te abala, né? Sim. Você fica triste, né? A gente é ser humano, aí vem toda aquela síndrome do impostor. E eu acho que aqui, de novo, terapia sempre me ajudou muito, então me conhecer, né? Eu não cheguei onde eu cheguei à toa. Exato. E a gente precisa saber as nossas fortalezas, a gente precisa conhecer as nossas fortalezas. E se alguém puxa teu tapete, você bota outro tapete embaixo e você vai seguir. Entendeu? Você põe outro tapete. Perfeito. Então, assim, às vezes algumas coisas acontecem. E mesmo quando isso acontece, que nem, vamos supor, né? Essa história triste. Puxaram meu tapete. Eu não gosto muito dessa história, parece muito vitimista, sabe? Sim. Cara, você tava no tapete certo, será? Exato. Foi lá pra quê, hein? Né? Então, assim, Exato. sempre tem alguma coisa. Não tem uma história que eu vou te contar que é uma história triste, que, então aconteceu outra coisa comigo. Não. Toda história tem uma parcela de culpa minha, sim. Tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente, poderia ter olhado diferente, Exato. poderia ter atuado de uma outra forma. Então, assim, eu sempre tive muito esse olhar. Quando você traz isso para a primeira pessoa, você traz essa responsabilidade para você mesmo, é maravilhoso, né? É isso. Porque daí você depende só de você. Depende só de você. É isso. Então, você não fica à mercê do não fica à outro, mercê. porque você não controla o Eu outro. falo isso muito pros meus filhos. Vira e mexe, a Catarina fala: mamãe, o Benício tá me irritando. Eu falei: nossa, e ele manda em você? Ele é que manda no seu sentimento? Nossa, sinceramente, eu não me irrito por qualquer um, não. Então, cuidado, Catarina, cuidado. Perfeito. Porque o controle é seu, ninguém tem esse poder. O sentimento é meu, vou sentir o que eu quiser, Não vou deixar qualquer um tirar isso de mim, né? E quando eu percebo que tá tirando, eu tento voltar, centrar para esse lugar. Então, eu faço yoga, né? O yoga me ajuda muito, né? A minha professora de yoga é maravilhosa, a Lucy Casadil, maravilhosa. Ela trouxe uma luz, né? Um olhar para minha vida, para o que eu posso me autocurar ali com a respiração, com o meu corpo, né? A gente passa por estresse, por várias coisas e a gente sente dor de cabeça, dor nas costas. Exato. Isso reflete no corpo, né? Exato. Quando eu trabalho o corpo, também posso refletir a minha mente. Exatamente. Então, o trabalho com o nosso corpo também eu acho maravilhoso. Assim, tá muito... A pessoa que não tem flexibilidade alguma, por exemplo, não consegue pôr nem a mão no chão. Gente, vamos trabalhar essa flexibilidade. Você trabalha a flexibilidade do corpo, você pode nem perceber, mas você trabalha a sua flexibilidade na vida, na sua mente. Então, quando você trabalha a sua saúde, trabalha o seu corpo, a sua respiração, a sua potência de correr, de pegar um peso, gente, isso reflete. Eu acho perfeito isso. O Nuno Cobra fala isso. Ele fala que se a gente encontrasse o fio condutor do corpo que liga na mente e liga no espírito, a gente seria pessoas melhores, né? Exato. Que é justamente isso. É quando eu evoluo no corpo, é físico pra mim. Sim. É físico. Eu consegui ver no espelho uma posição diferente que eu fiz, uma respiração, um peso diferente que eu levantei, uma transformação física de corpo. E aí reverbera dentro de mim assim, opa, eu consigo. Eu que fiz isso. Eu consigo. É isso, é perfeito. E se a mente, se o estresse, se o que a gente vive fora impacta o nosso corpo através, né, das doenças psicossomáticas, o contrário também é verdadeiro, né? Se eu trabalhar o meu corpo, eu também vou chegar na minha mente, né? Perfeito. Eu acho isso perfeito. E pensando nas suas fortalezas, todas as vezes que eu vejo uma pessoa como você, que tem uma carreira de destaque, que é uma pessoa completa, igual esse evento, ele é integral.
ele é a pessoa, o ser humano e o profissional sendo uma coisa só. Quando eu vejo uma pessoa assim, às vezes eu me pergunto, será que todo mundo extrai de você tudo que poderia? Será que as pessoas que passam por você e conversam com você conseguem extrair de você com perguntas, com bate-papo, com one-on-one, alguma coisa para elas? Porque todas as vezes que eu converso com você, eu levo uma preciosidade para mim. E aí eu quero dar oportunidade para as pessoas de ter isso. Então, se você pudesse entregar aquilo ou aquilos que você tem de mais precioso dentro de você, de mentalidade, de comportamento, que talvez seja uma compilação do que você já falou, alguma coisa nova, o que você deixaria de mensagem final? Olha, acho que o que eu deixaria de mensagem é que eu sou uma pessoa real, né? E eu tento trazer isso no meu dia a dia, né? E a pessoa real, ela não sabe tudo, ela não vai acertar sempre, vai trabalhar essa mente, vai trabalhar esse corpo. Eu gosto muito de uma frase que é: existem muitas oportunidades na mente de um principiante e poucas na de um perito, né? E eu gosto de pensar assim, eu tô aprendendo tanta coisa e tem tanta coisa que eu quero fazer, né? Tantas possibilidades. E eu acho que quando eu converso com as pessoas percebem isso. É sempre uma troca muito rica, sabe? As pessoas saem, nossa, Lívia, que papo gostoso. E eu também, né? Eu aprendo tanto também com essas conversas, né? Então, eu diria isso assim, sabe? Eu acho que somos principiantes e aprendizes nessa vida aqui, que é um universo de possibilidades, tem tanta coisa pra gente aprender aí. E se a gente tiver a humildade de entender isso, né? Entender que eu posso aprender com o outro, sim, eu acho que isso abre uma porta enorme, né? E olhar para as oportunidades que a vida apresenta pra gente como um grande portal, né? Verdade. Tem a história de Ganesha, né? Que é o deus que remove obstáculos. Não conheço, me conta. Ele dizem que Ganesha é o deus que é o removedor dos obstáculos, né? Então as pessoas rezam. Tem um obstáculo, uma dificuldade na minha vida, vou rezar para Ganesha, né? Tem essa história aí do yoga, né? E uma vez eu ouvi que existe uma teoria de que, na verdade, ele não é o deus dos obstáculos, ele é quem põe os obstáculos. Porque são obstáculos que vão virar verdadeiros portais na nossa vida, né? Só que às vezes a gente só entende depois. Então, se você está passando por alguma dificuldade, olhe para ela e entenda que aquilo é um portal. Então, assim, faça alguma coisa com isso, sabe? Uhum. É uma oportunidade para você fazer uma outra coisa, uma coisa muito melhor, que você nem sabe, né? E depois de um tempo você vai entender. E quando eu olho para trás e vejo algumas dificuldades que eu tive, eu falo, caramba, que bom que eu tive essa dificuldade, porque ela me levou para esse outro lugar. Perfeito. Você sabe disso, Exato, né? Exato. E, enfim, então eu fico... Acho que essa é a grande mensagem que eu tento passar para as pessoas. Assim, eu sou muito otimista com a vida. É tão fácil ser pessimista, né? Sim. O pessimista, eu falo que ele é um grande preguiçoso, né? Isso nunca vai dar certo. Já tentamos isso. Não, eu tô aqui há muito tempo, já fiz, não vai dar certo. Cara, o otimista, ele tem que estudar muito para falar pro pessimista que não. Tem o jeito A, o B, o C. Então, assim, sejamos otimistas com a vida, né? Exato, exatamente. Eu acho perfeita essa fala. Até porque, assim, é a zona de conforto. É lá que é mais gostoso ficar. É onde eu fui vítima, é onde eu não preciso mais tentar, né? E, assim, eu tava... Mais cedo a gente estava conversando sobre o quanto que pessoas que são diferentes, assim, que levam suas vidas de forma diferente, inspiram outras. Quando eu vejo você, né? Então, às vezes, imagina que eu tô no final do meu dia, tô cansada, acho que eu tô esgotada. A primeira coisa que eu me pergunto é: quem colocou o limite do cansaço? Quem foi que determinou o que é cansaço? Eu sei que eu preciso dormir 8 horas, eu gosto de dormir 8 horas, nem sempre é possível, mas é isso. Eu vou conseguir? Vou. Tá. E aí, no final, depois eu fui e começo a me lembrar das pessoas que estão ao meu redor. Você é uma delas. Eu falo, tá, a Lívia empilha tudo isso e ainda tem 2 filhos. Aí eu acho que eu consigo. Então, eu acho que a gente, né, deveria ser a gente
transformador e também estar neste lugar, que é o lugar onde eu controlo. E buscar essas referências, né? Com certeza. Eu consigo um pouco mais, dá para fazer mais, né? Só que às vezes a gente não quer. E uma coisa, eu não sei se você sente isso, para fechar nossa conversa, um pouco das pessoas que estão com pressa de crescer na carreira, né? Elas querem crescer, querem o resultado, mas no final das contas elas repetem a frase: só eu que tô me lascando estudando de final de semana mesmo? É mentalidade? Ai, gente, essas pessoas que estão com pressa. Assim, uma vez, quando eu era coordenadora e estava para virar gerente, e foi um salto demorado até na minha carreira para dar, eu cresci muito rápido, mas de coordenador para gerente eu demorei bastante. E eu lembro que eu conversando com alguém, a pessoa falou assim: Lívia, mas calma, olha, daqui 10 anos, você vai olhar para trás e não vai fazer diferença se você virou gerente em 2015, 16, 17, não vai fazer diferença alguma, nem financeiramente, nem nada. E eu falei, caraca, é verdade, né? E hoje eu olho para trás e vejo que, tipo assim, eu acho que a gente tem que estar feliz onde a gente está. E a felicidade no trabalho, ela é uma fórmula que ela é individual, né? Sim, perfeito. E para cada pessoa as coisas vão ter um peso. Só que quem está olhando muito só para crescimento e promoção, gente, você pode ser promovido numa área que você não vai gostar do job, que você não vai gostar do seu gestor ou não vai bater com ele. Isso é um problema. Perfeito. Com pares, muitas vezes, que não dão certo. Enfim, pode acontecer tanta coisa. Então, assim, qual é a sua fórmula? Se você estiver colocando muito peso ou só peso na questão da promoção, gente, tem relacionamento com colegas, tem a atividade, tem o seu gestor, tem a remuneração, tem tantas coisas que tem peso. Então, assim, cuidado, né, ao olhar só para promoção, só para promoção. E tem uma coisa que, assim, pode ser que algumas pessoas não gostem, mas tem uma coisa que chama horas-vida. Gente, tem coisa que eu não consigo antecipar. Tem coisa que eu vou aprender estudando e tal, mas tem coisa que chama vivência. Então, muita coisa que eu sei hoje como me comportar ou como fazer, porque eu já vivi uma coisa semelhante, já vivi uma coisa parecida, e isso me ajuda a tomar uma decisão. Então, assim, horas-vida também vai te ajudar. Então, se você for muito rápido, eventualmente você pode depois cair num lugar muito ruim, se prejudicar. Então, assim, calma, sabe? Respira, né? E veja as outras variáveis. Agora, você não está sendo promovido e também não está gostando do seu chefe, não está gostando da atividade que está fazendo, vê que você não aprende mais nada. Aí, ok, tem outras coisas envolvidas também. Mas entenda aí essa sua fórmula, dê uma mapeada aí com o que é importante, porque só quem já trabalhou num lugar que foi... enfim, vou chamar de infeliz aqui, né? Mas alguém que já trabalhou num lugar que não deu nada certo com outros fatores, sabe qual é o peso de você estar dentro de uma empresa, um grupo de pessoas, um gestor que você admira, né? Que admira o seu trabalho, que entende que o que você faz é relevante. Vai trabalhar num lugar que você é promovido, mas talvez aquele job é a última bolacha do pacote daquela área. Será que vai ser legal? Né? Então, assim, tem tantas coisas, né? Então, cuidado, sabe? Perfeito, perfeito. E é o tempo, é a espera, né? E eu acho que o aprendizado passa por isso aí, porque também não dá pra gente, não é TikTok, não dá pra acelerar no 2x, pra gente aprender no 2x. Posso até ouvir no 2x, mas o aprendizado é horas, bunda, cadeira. Exato, né? E pôr na prática, né? E pôr em prática, exatamente. E esse ponto seu de horas-vida. E eu acho que as pessoas podem aprender conosco, então você está aqui trazendo um resumo de quantos anos de vivência pessoal, profissional, isso ajuda a criar. Eu costumo dizer que a gente ajuda a pessoa ter uma trilha nova de pensamento para percorrer. Então, ela estava olhando só para uma direção, quero ser promovido. Tá, agora a Lívia já abre um leque, olha para mais variáveis. Mas a vivência é só dela, é individual. Né? E eu acho que isso que é perfeito, isso que torna o processo da carreira bonito, que as pessoas às vezes não querem construir. Então eu gosto muito que você traz essa questão de respirar, tempo,
curiosidade e esse olhar para a vida. E eu acho que é por isso que a sua jornada é tão rica e eu aprendo sempre tanto com você. Obrigada. Obrigada eu pela sua muito contribuição. com você também, você Obrigada, sabe disso, Li. viu? Uma parceirona aí. Somos, né? Sou muito feliz de ter cruzado o seu caminho. Na academia. Na academia. A gente era os psicopatas das 6 da manhã. Sim. Batendo lá na porta da academia. Eu tenho um prazer imenso de ter você na minha vida, em todos os âmbitos, pessoal, profissional. Fico muito grata de você ter participado desse episódio com a gente. Obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Prazer foi meu. E esse foi mais um episódio do Pod 2Cast, sua fonte de tendências emergentes na tecnologia e insights para o seu negócio e carreira.